natureza da fé. Você que está em casa aí, abra a sua Bíblia, junte a sua família em volta da palavra do Senhor. Nós vamos estar tendo esse momento de oração, nós vamos estar tendo um momento de estudo da palavra do Senhor. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2 e 3, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa é a porção da palavra do Senhor. Nós vamos ler, orar e pedir que Deus nos abençoe esse momento de estarmos parando nesse final de dia para estudar a sua palavra, para colocar por meio das orações as nossas petições e também a nossa gratidão ao Senhor. Oremos. Obrigado a Deus pela liberdade que temos em Cristo, liberdade desse mundo espiritual que tenazmente nos assedia dia após dia, querendo nos desviar do caminho da fé em Cristo Jesus. Nós cremos, ó Deus, que é privilégio poder te adorar, que é privilégio poder colocar diante do Senhor as nossas necessidades, que é privilégio que por meio da fé nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. No nome de Jesus nós oramos, ó Pai, gratos porque o Senhor há de ouvir as nossas petições, há de ouvir as nossas gratidões. E o Senhor há de ministrar a nós o teu ensinamento nesta noite, através da exposição da tua palavra. Nos abençoe, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos colocar os nossos motivos de gratidão a Deus para estarmos orando. E nós temos muito que agradecer ao Senhor, agradecer por tantas bênçãos derramadas, mesmo nesse tempo de calamidade. E se nós observarmos, Deus continua cuidando de nós. E se nós olharmos pela palavra do Senhor e por meio da fé, nós cremos que todas as coisas que estão acontecendo estão cooperando para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Eu e você, meu querido, nós somos chamados por Deus para reconhecer em tudo que Ele é o provedor, que Ele é que intervém em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos lembrar que nós vamos agradecer a Deus especificamente porque Ele tem juntado as nossas famílias num tempo diferenciado, tempo de estarmos juntos em volta da palavra, estarmos juntos não apenas em volta da mesa para tomar uma refeição tanto física que alimenta o corpo, quanto também a oportunidade que Ele tem nos dado de nos alimentarmos espiritualmente. Portanto, aproveite esse tempo de estarmos mais dentro de casa, estarmos junto com o nosso cônjuge, os nossos filhos, todos os nossos parentes que moram na mesma residência, estarmos juntos para orarmos, para lermos a palavra, para sermos edificados, para convivermos melhor, para conhecermos no relacionamento mais próximo, longe da correria do nosso cotidiano. Nós vamos agradecer a Deus por isso. Também quero agradecer a Deus porque Ele tem confortado os enlutados da nossa igreja. Família da Dona Rosinha, mãe da nossa irmã Leila que faleceu, nós cremos que o Espírito Santo está confortando. Também está confortando a família do Zé Geraldo, irmão da nossa irmã Maria Tereza, nosso irmão Mauro. Ele faleceu e nós cremos no conforto do Espírito Santo, tanto para a família, para todos os parentes ali.
Nós vamos agradecer que nós cremos nisso. Nós vamos agradecer porque na nossa cidade nós estamos tendo a intervenção divina para não ter maiores problemas. Maiores problemas nós temos tido, ó Pai, graça, né? Temos tido, ó irmãos, graça de Deus cuidando da nossa cidade, da política da nossa cidade, da liderança dos comerciantes. Muito obrigado, nós vamos dizer a Deus. E eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu teu Filho Jesus Cristo para nos resgatar do lamaçal do pecado, nos resgatar dos nossos ideais, para viver o ideal de Deus conosco nessa terra. Nós somos gratos porque o teu Espírito Santo nos convence de abrir mão dos nossos planos e viver os planos de Deus para nós. Nós somos gratos porque o Senhor deu o teu Espírito Santo para consolar todos aqueles que estão enlutados nesses dias. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. Abençoa, Pai. Eu sei que o Senhor tem abençoado a vida da Leilinha, a vida das suas irmãs, dos seus irmãos. Obrigado porque o Senhor tem confortado nosso irmão Natanael, tem confortado, ó Deus, a nossa irmã Fernanda, perdendo a dona Rosinha. Nós te agradecemos pelo teu conforto. Obrigado por todo o cuidado que dona Rosinha teve enquanto estava aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem, ó Pai, renovado as forças da Catarina, da Alice, que perdeu esse ente querido, Zé Geraldo. Nós te agradecemos por essa mãe, essa filha, pelo cuidado que o Senhor está tendo com elas. Muito obrigado pelo conforto. Conforta com Maria Tereza, a Gabriela, o Mauro e tantos outros que são parentes, amigos do Zé Geraldo. Muito obrigado pelo teu conforto. Nós sabemos que em Cristo Jesus o Senhor tem derramado sobre nós a tua graça. Nós também te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que estamos passando, e aqui na cidade de Passa Quatro nada a mais tem acontecido, nada de ruim. Muito obrigado porque o Senhor está protegendo as famílias da nossa cidade. O Senhor está abençoando a vida de todos os políticos, a pessoa do prefeito, os vereadores. O Senhor está abençoando e cuidando, ó Pai, de todo o comércio, para que não falte alimentação para a nossa cidade. Obrigado pelo pessoal ali da saúde. Obrigado, ó Pai, pelo Marcelo Guedes, nosso secretário. Abençoe a vida dele. Abençoe, ó Pai, a cada enfermeira, a cada médico. Nós te agradecemos porque o Senhor tem dado a disposição a essas pessoas para estar cuidando dos enfermos que ali chegam. Obrigado, ó Pai, porque quando falta saúde, o Senhor já tem capacitado essas pessoas para abençoar as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada família aqui da igreja, por cada família da nossa cidade. Obrigado pelas portas que têm sido abertas pelo teu poder, para estarmos levando a tua palavra em meio ao caos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está levantando dentro do nosso íntimo, do nosso coração, a saudade de um irmão para com o outro. Obrigado, ó Deus, por palavras que o Senhor nos leva a trocarmos diante do WhatsApp, de carinho, de um irmão para com o outro. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos levado a reconhecer que fazemos falta um para o outro, reconhecer que nos amamos de fato e de verdade, e esse amor é despertado dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar a leitura aqui desse texto. Ele, no versículo 4, desse mesmo capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ler até o versículo 7. Ele vai falar de alguns exemplos de fé que nós temos no Antigo Testamento, alguns exemplos de fé dos primeiros heróis, chamados heróis da fé, e nós vamos ler esse texto de alguns deles, para estarmos entendendo o propósito de Deus quando nós oramos, colocamos as nossas petições diante
sabemos que Ele está com os ouvidos abertos a nos abençoar. A partir do versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, devemos estar firmados nessa fé. E nós vamos cantar declarando que cremos nessa fé, desses irmãos que viveram aqui e creram em Deus e o Deus que nós cremos nos dias de hoje. O hino 177, nós vamos entoar ao Senhor. Séculos do céu.
os seus pedidos, e nós, hoje, sozinhos aqui, nós vamos colocar os pedidos que temos em mente em relação à nossa igreja, orar pedindo que Deus continue a boa obra que Ele tem começado aqui na igreja, o que Deus tem feito, pessoas que têm se rendido a Jesus Cristo, pessoas que têm as suas casas com portas abertas para que nós possamos levar o Evangelho de Jesus. Hoje tive esse privilégio de estar começando a estudar com um casal a palavra do Senhor, mesmo nesse tempo de enquadramento, nesse tempo de confinamento, mas a palavra de Deus tem urgência, e essa família nos deu essa oportunidade, e nós começamos hoje, por 13 dias vamos estar levando a palavra do Senhor a essa família, e nós queremos pedir que Deus faça a obra, que Deus honre a porta que Ele abriu, para que essas pessoas possam ser transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Eu levei a palavra de Deus, vou estudar a palavra de Deus, porque eu tenho fé que a palavra de Deus se cumpre quando diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vamos orar por essa família, não faz necessário dizer aqui o nome da família, mas é importante nós orarmos, pedindo que Deus abra portas, para que nós venhamos levar uma palavra de bênção, de conforto, em meio a essa situação que nós estamos vivendo. Também quero pedir pelas sociedades internas da igreja. Nós temos aí a sociedade da SAF, das mulheres, Sociedade Auxiliadora Feminina, temos a UMP, União da Mocidade Presbiteriana, junto aí com a UPA, União Presbiteriana dos Adolescentes. Vamos orar por eles, para que ao terminar esse tempo de quarentena aí, nós possamos voltar a nos reunir e levar a palavra do Senhor, estudar e louvar o Senhor juntos. Orar pedindo que Deus nos abençoe, como igreja, como sociedades internas, a UPH, que nós precisamos reorganizá-la, a UCP, tudo isso é oração que nós pedimos, para que possamos ser uma igreja mais forte cada dia mais. Vamos orar também pela pessoa do pastor Conrado. Pastor Conrado, eu o convidei, domingo ele vai estar trazendo a palavra do Senhor, pregando aqui, nós vamos estar juntos, fazendo a liturgia do culto, mas pastor Conrado vai estar trazendo uma palavra, eu creio, uma palavra poderosa do Senhor para a glória de Deus. Nós vamos ter esse momento. Nesse sentido de estar praticando o que está em Filipenses 4, 6, colocando as nossas petições por meio da oração diante do Senhor, com ações de graça e com súplica. Vamos orar? Eu vou pedir que nosso irmão Natanael, que está aqui conosco, esteja orando e fazendo esses pedidos, pedindo a Deus para abençoar as famílias da igreja, abençoar as sociedades internas, abençoar o crescimento da nossa igreja, que nós venhamos pedir, para que Deus nos capacite a estar cuidando daqueles que Deus está acrescentando na nossa igreja. Várias pessoas estão chegando e que nós não venhamos ser relatos, que Deus nos capacite a cuidar desses frutos. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos a Ti, ó Pai. Pai, pedimos, Senhor, nessa noite que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a cada departamento aqui da igreja, ó Deus. Peço pela SAF, ó Deus, cada uma daquelas senhoras, ó Pai, que nós sabemos que todos, ó Pai, têm vários compromissos, mas elas se empenham, Deus, elas estão sempre dispostas, ó Deus, a te servir, ó Deus, na Tua igreja. O Senhor venha capacitá-las, ó Deus, a cada dia. Pai, que o Senhor venha usá-las, ó Pai, de maneira grandiosa nessa igreja para alcançar pessoas, ó Deus, que ainda não conhecem a Tua palavra, ó Deus, e para fortalecer aqueles que estão aqui na Tua casa, Senhor. Pai, eu peço em especial pela mocidade, ó Deus, esses jovens, ó Deus, que vão ser o futuro dessa igreja, Pai. O Senhor venha estar trabalhando, ó Pai, de uma forma especial, Deus,
através da liderança, levando, ó Deus, esses jovens a conhecer, ó Deus, o verdadeiro evangelho, ó Deus, que através do pastor, através da liderança, eles possam ter, ó Deus, as escamas dos seus olhos retiradas, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, que eles conheçam, ó Deus, realmente a Tua palavra, o que o Teu Evangelho diz, através, ó Pai, do Teu Filho que veio a esse mundo para pagar os nossos pecados, morrer por nós, ó Deus, que possa levar esses jovens a uma adoração sincera, ó Deus, uma vida segundo a Tua vontade, ó Deus. Venho pedir também, ó Pai, pela UPH e as demais, ó Pai, os demais departamentos dessa igreja, Deus. O Senhor venha capacitá-los, ó Pai, a cada dia. Peço especial do Senhor também pelo pastor, Deus, que tem guiado, ó Pai, esse rebanho, Pai. O Senhor venha a cada dia, ó Pai, abençoar a vida dele, ó Deus, prosperar a vida dele. Ó Pai, guiá-lo, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Deus. É o que te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, fazer essa leitura que dá continuidade ao estudo que estamos tendo no livro de Tiago. Nós estudamos semana passada até o versículo 13 do capítulo 2 e agora nós vamos ler a partir do versículo 14, nós vamos ler até o versículo 26. Aqui diz sobre a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoe ao estudar a Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, para que venhamos ser alimentados pela mesma nesta noite. Libera no nome de Jesus, ó Deus, a mensagem que vem do trono, para vir de encontro ao nosso coração e fazer em nós mudança de atitude, mudança de pensamento, para vivermos cada dia mais consciente de que estamos aqui para agradar o Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus nós oramos. Ele vai falar sobre fé. Nós lemos desde o começo do culto aqui sobre a fé que agrada a Deus. Mas nós precisamos ver como Hernandes Dias Lopes trabalha também. Eu queria compartilhar sobre algumas fés que não contribuem, e não é o que a Bíblia ensina. Mas aqui nós temos uma fé inoperante, ou uma fé morta. É a fé que ela destoa do conhecimento à praticidade. Ou seja, você crê da boca para fora. Você crê, mas não pratica. Você conhece, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso é uma fé morta, uma fé inoperante.
né? Existe também uma fé intelectual. A fé intelectual é aquela fé que você conhece e se gaba dela, mas acha que você só existe para conhecê-la e não para vivenciá-la. Então, é uma fé de intelectual. Eu conheço, eu acho que sou assim, gosta de discutir o que é certo e o que é errado, se coloca num patamar de juiz diante das pessoas, né? E sempre procurando estudar, ela procurando saber como deve ser, mas nunca aquilo que já conhece colocar em prática. Ela fica uma fé do intelectual, né? Isso tudo, irmãos, está destoando da fé verdadeira em Cristo Jesus. A fé verdadeira, ela nos atrai para a salvação em Cristo Jesus. A primeira coisa que ela faz, a fé verdadeira, ela nos atrai. Essa fé vem de Deus, para que nós venhamos ser atraídos para a salvação de Cristo Jesus na cruz. É através da fé que o apóstolo Paulo fala que somos salvos. Isso não vem de vós, ou seja, isso não vem do homem. Isso vem de Deus. É Deus que concede essa fé para nós. Mas ela se torna inoperante quando, diante dessa fé, nós apenas somos os receptores e não o praticante dessa fé. Mas essa fé que a palavra de Deus fala, essa fé, ela tem um propósito muito grande. Um propósito de nos levar à salvação em Cristo Jesus. Eu acho interessante que houve uma passagem onde Paulo estava pregando e diz que só creram, só tiveram fé aqueles que eram predestinados para a salvação. Muitas pessoas ouviram, muitas pessoas estavam ouvindo a pregação de Paulo. Isso nós encontramos em Atos, mas lá diz, somente aqueles que eram predestinados creram para a salvação. Então essa fé, está dito, não vem de nós, porque a predestinação, ela foi determinada antes da fundação do mundo. E essa fé foi para a salvação. Uma das grandes obras da fé é para ser salvo em Cristo Jesus. Então eu ouço às vezes algumas pessoas falar, nossa, eu tenho uma fé muito grande que eu tenho uma fé grande no Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu acho difícil entender isso. Eu acho difícil expressar isso, né? Porque quando entra o eu, sai o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está falando, é o eu, a carne está manifestando. A fé que eu tenho vinda de Deus, e que eu tenho é para mim, crer em Jesus Cristo, e não apenas crer. Porque se eu ficar nessa posição de ter a fé só para crer em Jesus Cristo, ela vai ser morta. E é o que aqui o texto está dizendo, a fé sem obras é morta. Como que eu vou provar que eu creio que Cristo Jesus morreu por mim na cruz para que eu fosse salvo e sendo aqui na terra instrumento dele para a salvação de outros? Como? Quando ela deixa de ser morta, ou melhor, passa a ter-se praticidade dela. Quando eu tomo posse de viver diferente do que eu vivia antes. A fé que eu tenho é para proclamar o amor de Cristo Jesus, que vai liberar a fé nos predestinados para a glória de Deus. Então aqui ele está dizendo para nós, irmãos, que se a fé não fizer nenhuma obra, ela é morta. É a mesma coisa, ele diz o exemplo, se alguém chegar para você e disser que está com fome, necessitado de roupas, de alimento, e você falar para ele, vai-te em paz, aquecer, mas não dá roupa para ele. Vai-te em paz, viu? Passe a sua fome, mas não dá alimento. Isso é desconecto. E também a nossa fé não pode ser desconecta. Eu creio em Jesus, mas o que vai provar que você crê de fato é se você está fazendo a obra que Cristo faria no seu lugar. Qual foram as obras que Cristo fez? As obras que ele fez é de viver para o próximo. E nós muitas vezes, irmãos, temos conhecimento da palavra de Deus e parecemos aquele mar morto, chega em nós e nós não temos. Eu sou tão tímido para falar do amor de Deus, eu tenho muita vergonha. Mas quem falou do amor de Deus para você, venceu a timidez. Venceu porque o Espírito Santo de Deus nos leva a vencer. Ter a fé para aguardar a salvação, a volta de Cristo, para mim morar no céu, é muito egoísmo. Isso é uma fé morta. Irmãos, o próprio Tiago aqui,
ele vai trabalhar conosco, trazendo a nossa memória que até os demônios creem e tremem. A diferença da crença dos demônios conosco que cremos em Cristo Jesus é que eles creem e tremem. E nós muitas vezes, nós cremos em Jesus, mas não trememos diante dele. O que é crer e tremer? Né? Aqui ele fala em tremer. O que é isso? Eles creem e psicologicamente eles têm medo. Eles têm medo porque eles creem no julgamento final. Eles sabem para onde eles vão, porque eles estão destinados ao inferno. Eles sabem que Jesus é maior que eles. Quantas vezes Jesus chegou em endemoniado, um demônio através disse, né, o que faz aqui? Vem nos atrapalhar, vem nos incomodar? Eles têm medo e tremem de medo mesmo. Nós não, muitas vezes nós brincamos com a vida cristã. Brincamos de uma forma, sabe como, irmãos? Está tudo bem comigo. Eu não falei de Jesus hoje para ninguém. Eu não acordei pensando em ajudar alguém. Não, eu não fiz isso. Irmãos, isso é falta de temor a Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E a atitude de uma fé viva é a fé que abençoa os outros. Uma fé que vai cuidar do próximo. Porque ele disse, amarás o Senhor teu Deus, mas ao próximo como a ti mesmo. E nós muitas vezes estamos nos relacionando com Deus, mas não queremos colocar em prática esse amor, esse relacionamento com Deus em favor do próximo. Cada um para si. Não é assim. Olha o que o autor aqui diz, né? Ele traz um desafio, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei com as obras que eu faço, a fé que eu tenho. Irmãos, diante de uma situação dessa, nós precisamos analisar o que nós estamos vivendo. De fato, estamos tendo obras que provam que cremos em Cristo Jesus? O que você fez hoje? Que traz uma paz no seu coração dizendo assim, olha, eu creio e vivo a fé que eu tenho. Hoje eu tive o privilégio e fiquei muito preocupado quando fui solicitado para estar com um casal. Eu fui solicitado e eu fiquei preocupado. Falei, de novo eu vou lá, Deus. E o que eu vou fazer, Pai? Eu de mim mesmo não tenho nada para falar. Eu de mim mesmo eu não tenho o que fazer. E quando estava para sair, Deus falou, vai, dobra o joelho e ore. Eu fui para o meu quarto, dobrei o joelho e falei para Deus da minha fraqueza. Falei, Deus, a única coisa que eu creio é o que a sua palavra diz. E a tua palavra diz que sereis limpo. Vós já estáis limpo pelo poder da minha palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu fui para levar essa palavra, porque eu creio nela. E eu crendo nela, eu levo e falo, tome posse, viva isso. Eles não estavam carecendo de algo material, eles estavam carecendo de uma palavra de libertação, e uma palavra de esperança para um renovo de relacionamento. E eu falei assim, eu não sou capaz, Deus. E propus a eles crer que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela liberta. Porque ela libertou minha vida. E eu já vivi a experiência de Deus mudar vidas e vidas de pessoas que creram na palavra de Deus. Irmãos, eu propus estudar com esse casal para que a palavra de Deus pudesse transformar a vida deles. Certa feita, irmãos, eu creio porque eu tenho pregado essa palavra que eu creio e tenho vivido experiência dela transformar vidas. Irmãos, eu compartilho aqui com vocês uma experiência que eu tive. No começo do meu ministério, eu pastoreava uma igreja, uma cidade chamada Pedregulho, e antes de começar o culto, o pessoal chegou uma mãe com duas crianças, e a criança maior me procurou e falou, pastor, o senhor pode conversar com meu pai? Eu falei assim, mas onde está seu pai? Ele está lá fora. Fala para ele entrar. Ele falou que não vai entrar se não conversar com o senhor. Eu então deixei ali à frente da igreja e fui lá fora conhecer esse pai. E ao cumprimentá-lo eu perguntei, por que não entra?
Ele disse, pastor, eu só entro se o senhor me garantir que a minha esposa não vai ficar endemoniada. E você não vai pôr a mão na cabeça dela e invocar o demônio sobre ela. Eu falei, não, aqui nós não fazemos isso. Não, porque eu estou cansado de passar vergonha em tantas igrejas aqui da cidade que ela fica endemoniada. Eles vai, do nada, vai lá, põe a mão na cabeça dela, ela fica endemoniada, eu passando vergonha lá, meus filhos começam a chorar e fica aquela festa. Se o senhor me garantir que não vai acontecer isso, eu entro para o culto do Senhor. Eu falei, pode entrar, que o culto é para Deus e nós vamos adorar o Senhor. Aqui nós viemos para adorar o Senhor e não para adorar Satanás e perder tempo com ele. Irmãos, eu fiz isso porque eu tive fé. Eu falei, entrei ali e falei, Deus do céu, se essa mulher ficar endemoniada, onde vai ficar a minha palavra? Mas Deus, eu falei isso porque eu creio que vai libertar é a palavra do Senhor. E ela vai ouvir a tua palavra. E eu vou oferecer estudar a Bíblia com ela. E eu creio que o Senhor vai libertar ela sem manifestação alguma. Irmãos, nós fizemos culto, não houve. Eles continuaram frequentando a igreja. Eu comecei a estudar a palavra com eles. E depois de 4 meses, 6 meses, eu fui à casa deles e pedi para que saíssem as crianças e eu ofereci àquele casal orar, pedindo que se tivesse algum demônio ainda na vida dela, fosse manifesto ali para que a gente pudesse encerrar esse ciclo, né, de endemoniamento que ela tinha. Né? Ele então tinha tirado as crianças da sala e falou, pastor, o senhor pode orar. Eu falei, aqui não tem ninguém, você não vai passar vergonha, se tiver demônio, vai manifestar, a gente faz um acordo com ele, dá um chute no traseiro dele, ele desaparece para nunca mais voltar. Né, para que o Espírito Santo esteja aqui, mas eu creio numa coisa, eu disse para ele, que eu vou orar, e não vai haver manifestação, porque eu creio que a palavra pregada, que nós estudamos, que nós viemos aqui semana após semana, ela cumpriu-se em limpar o coração dela, em libertar ela, porque ela conheceu a palavra, você conheceu, demônio não tem mais lugar. E nós oramos, e não houve, pela graça de Deus, nenhuma manifestação demoníaca. O que houve foi a manifestação da palavra do Senhor, cumprindo-se, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Maria Helena não teve mais endemoniada. Graças a Deus, a palavra de Deus, colocada com fé, ela se cumpre. E nós podemos ver aqui que ele usa de ilustração ao expor esse texto a vida de Abraão. Tiago aqui usa. Abraão foi chamado pai da fé, porque ele recebeu, queridos, de Deus um filho da promessa, Isaque. Ele já estava em idade avançada e ele estava dentro de casa quando ele recebeu a visita do anjo do Senhor dizendo que a sua esposa ficaria grávida e ele teria um filho que estaria sendo bênção na vida dele. E aí ele teve o filho Isaque, e quando esse menino já adolescente, Deus então chama ele para colocar a fé em ação. Ele diz, olha, oferecei Isaque como sacrifício vivo diante do altar, suba ao Monte Moriá. E ali ele esteve, e no momento exato em que ele ia partir o filho no meio, crendo que Deus era poderoso para unir novamente, Deus então do céu brada com uma voz, não faça nenhum mal a teu filho. E ele então, irmãos, provou a sua fé com atitude de entrega daquilo que ele tinha de especial. Sabe do que ele foi chamado, como diz aqui Tiago? Olha só o que ele foi chamado no final do versículo 23. Amigo de Deus. Irmãos, a fé viva nos transporta para ter uma intimidade profunda com Deus, que somos chamados de amigo dele. Ele fala isso para os discípulos lá no Evangelho de João. Não vos tenho chamado servo, mas sim amigos, porque tenho conhecido os segredos do meu coração. Eu creio que você está caminhando em conhecer os segredos de Deus, em conhecer os segredos do coração de Deus para a sua existência aqui em Passa Quatro, para a sua existência nessa terra, nesse tempo. E Deus quer que você passe a conhecer mais e se disponha mais a viver com uma fé em obra, uma obra que vai estar provando a fé que você tem em Cristo Jesus. As suas atitudes, o seu falar, mudando para ser um falar que agrada a Deus e que não se enquadra no mundo. Cada dia mais Deus está fazendo isso na sua vida, e isso é uma fé
que está transformando, é uma fé operante, é uma fé que transforma. É uma fé que leva você a tomar atitudes de deixar como Abraão aquilo que você tem de precioso, aquilo que é gostoso para a sua vida, aquilo que você ama tanto. E Deus então te chama que você tenha fé de abrir mão daquilo que você tanto gosta de fazer, para, em vez de gastar tempo com essas coisas, você com obra mostrar a sua fé para pessoas que ainda não conhecem Jesus. Em vez de tirar dias, eu gosto muito de fazer isso, aquilo, outro, e eu vou deixar uma vez, eu vou deixar de fazer isso, e vou pegar então sozinho e vou à casa de alguém para abençoar, para ajudar. Não, eu vim aqui, o que você está fazendo? Você está limpando o quintal? Vou ajudar você a limpar o quintal. Ninguém faz isso nos dias de hoje. Mas quando você vai colocar a tua fé em ação, mostra essa obra. Eu vim aqui para saber o que você está precisando. Eu estou precisando aqui rebocar essa parede. Não, deixa eu rebocar um pouquinho, uns 15 minutos e vou embora. Não, deixa eu rolar essa massa. Não, eu vim aqui para saber como é que você está. Eu estou triste, eu vim aqui fazer uma oração. Eu vim aqui ler uma palavra de Deus para você. Não, eu vim aqui saber o que você está precisando. A pessoa está precisando de alimento, faça. Coloca a sua fé em obra, em ação. Vai lá no supermercado, compra alguns donativos, vai lá e leva para a pessoa. Mas como é que você vai saber que a pessoa está em falta disso, se você não vai lá visitar? Mas ela que tem que reclamar. Rapaz, nós temos que ter uma consciência que quem passa por dificuldades, ele tem a dificuldade de pedir, de colocar para os outros. Nós que temos que interessar pela vida dos outros. Essa é a fé operante. Essa é uma fé que vem de Deus, é que eu viva para ajudar o próximo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Trabalho, depois eu acho que o resto é só diversão. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é a fé que você recebeu para crer em Cristo Jesus. Não fique apenas crendo, mas que fique você trabalhando para que outros possam crer e receber essa fé também. Deus está para te usar, queridos. Deus está para te usar em tudo que você está fazendo. Mas você precisa pedir para que Deus coloque em ação a fé que você tem em Cristo Jesus. Coloque em prática. Lembra da história de Raabe? Aqui é citada pelo autor. A história de Raabe. Ela foi contra tudo e contra todos. Colocou a sua vida em risco, hospedando os espias, os emissários, e depois fazendo eles voltar por outro lugar para que eles não sejam achados, encontrados. Qual a atitude que você tem que tomar em defender as pessoas, provando que você tem fé em Cristo Jesus e está fazendo bem? Faça programas de final de semana de você estar ajudando alguém. Como que eu vou poder ajudar alguém? Como que eu vou? Será que não tem ninguém precisando de ajuda? Será que é só aqui, ali, acolá? Não, tem muita gente precisando de um ombro amigo, precisando apenas de uma oração. E eu sei que se precisar de alguma coisa material, para você não vai fazer falta. Eu falo aqui para os irmãos da igreja. Então coloque a sua fé em ação, para que ela não seja uma fé morta. E aí aqui no versículo 18, Tiago coloca assim: tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quais obras você tem feito para provar que você crê em Jesus Cristo, que você é cristão? Quais as obras que você tem feito que revela a árvore que você está ligado? Qual é as obras que você tem feito que revelam que você não vive como os demais? Os demais vivem cada um para si. O máximo que pode ajudar um parente ou um familiar. Mas não, nós somos cristãos. Nós recebemos a fé não apenas para a salvação, mas também para as obras, e as boas obras diante do povo de Deus. Começar pela família da fé. Quantas pessoas dentro da nossa igreja estão passando por dificuldades e nós não temos conhecimento? Porque nós não nos interessamos pela vida dos outros. Eu quero convidar você a colocar em prática, a fé que Deus tem dado a mim e a você. Colocar em prática naquilo que for necessário. Eu acho interessante, quero
concluir aqui essa passagem, né? Que ele diz que o corpo sem o espírito é morto. Da mesma forma, a fé que nós temos, se não tiver obras, ela é morta. Hoje eu pude estar com uma irmã que ela disse: pastor, eu não aguento mais vontade de dar um abraço no Senhor, na sua família. Sinta-se abraçado. É vontade de apertar. Mas nós estamos nesse tempo que não podemos. E essa irmã, quantas vezes ela foi para a rua simplesmente para abraçar pessoas que passavam? Posso te dar um abraço? E esse abraço não é meu. Esse abraço é de Deus para a sua vida. Irmãos, são pessoas assim simples que colocam a sua fé em ação. E nós precisamos. Saia, faça essa experiência. Fala: hoje eu não vou fazer nenhuma programação, a não ser para ajudar alguém, a não ser para abençoar a vida de alguém. O que eu posso fazer? Deus me deu uma criatividade, Deus me deu uma luz, Deus abre uma porta para que eu possa colocar a minha fé em ação. E Deus vai abrir, meus queridos. Deus vai abrir, para que a sua fé não venha a ser morta, mas venha a ser vivificada para a glória de Deus. Tire um dia por semana e coloque-se à disposição de servir o próximo como se estivesse servindo ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Deus o abençoe e tenha uma noite debaixo da graça do Senhor. Eu vou estar orando e encerrando assim nosso culto de hoje, mas antes eu quero dizer que domingo, às 19h30, quem vai estar pregando aqui vai ser o pastor Conrado. Nós vamos fazer a liturgia. E o pastor Conrado eu convidei para trazer a palavra do Senhor. Outra questão, eu anunciei que nós estaríamos suspensos os trabalhos da igreja até o dia 5 ou segunda hora. Então, como ontem alguém me perguntou se domingo teria culto, é porque não entendeu lá. E eu quero que você entenda. Até o dia 5 não tem culto aqui aberto, não. Nós vamos ter culto aqui para estar abençoando você aí na sua casa. Não é porque nós vamos fazer culto aqui, não. E a segunda ordem é que nós vamos continuar agora com tempo indeterminado, até as autoridades estarem liberando para que nós venhamos voltar a ter culto público, onde nós vamos nos encontrar para nos abraçar, nós vamos nos encontrar para glorificar a Deus. E vai ser um tempo de bênção, né? Você pode vir pulando de alegria, né? Dando um rim para cima, glorificando a Deus. Vai ser gostoso abraçar um ao outro, beijar, né? Cuidado com os abraços dos Jonas, que é doído. Deus abençoe e tenha uma boa noite. Muito obrigado a Deus. Obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Nós te agradecemos e faça frutificar essa Tua Palavra exposta, frutificar nas nossas vidas. E não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. No nome de Jesus.